nas suas línguas, das suas formas. Desde o final de janeiro já havia toda uma preparação. Distribuição de 1 milhão de máscaras e luvas à saúde indígena. Orientação às unidades da FUNAI e da CESAI sobre prevenção de atendimento. Distribuição de material em 274 línguas indígenas em todos os distritos da FUNAI. Falar com os povos indígenas sobre coronavírus requer todo um cuidado, requer toda uma atenção especial. Nós temos que entender as especificidades de cada povo. Deixa eu dar um exemplo para os senhores entenderem. Nós tivemos um óbito em Roraima de um menino da etnia Yanomami, um jovem de 16 anos. Este menino faleceu. O povo Yanomami tem todo um ritual para o sepultamento do corpo. Eles fazem um ritual, eles dançam, eles manipulam o corpo e depois eles queimam e eles usam as cinzas. Como comunicar essa comunidade agora? Olha os desafios. Olha os nossos desafios, olha o desafio do nosso ministério, Ministério da Justiça, FUNAI, CESAI, de conversar com essas lideranças, que este corpo possivelmente não vai para a aldeia. Como conversar com esses povos para que eles entendam que nós estamos vivendo um momento único no Brasil, um momento inédito. Os ministérios estão muito envolvidos, nós estamos trabalhando muito. Ontem eu tive que ir a Roraima, sentar com FUNAI, sentar com CESAI, sentar com agente de saúde, sentar com agente de FUNAI, Secretaria de Direitos Humanos do Estado, para a gente estudar todas essas situações que envolvem os povos tradicionais no Brasil. São mais de 15 órgãos federais ligados aos 3 ministérios que trabalham com os povos tradicionais. Estamos trabalhando com toda a delicadeza que requer o segmento, com toda a dedicação, com os melhores técnicos nas respectivas áreas. É um momento delicado e nós temos que dar uma atenção especial aos nossos povos tradicionais neste momento. Este é um exemplo dos nossos grandes desafios. Como lidar com os nossos povos tradicionais, levar a mensagem da prevenção, cuidar dos nossos povos, obedecendo todas as suas peculiaridades, obedecendo toda a sua cultura, respeitando a sua cultura, respeitando o desejo dos povos, mas também protegendo estes povos. Continuando, cartilhas em mais de 274 línguas, não só cartilhas, áudios, material visual, a conversa, a roda de conversa com todos os povos. Mais de 6.000 testes rápidos já estão chegando nas nossas áreas indígenas, estão sendo destinados aos povos. As casais estão sendo readequadas para isolamento dos povos. Inúmeras iniciativas voltadas aos povos indígenas. Com relação à proteção social e merendas, vamos lembrar que nós temos 150.000 escolas no Brasil, em torno de 58.000 escolas atendem povos e comunidades tradicionais. São 274.000 estudantes indígenas, 269.000 estudantes quilombolas. O programa social da merenda escolar vai também alcançar os nossos indígenas e os nossos quilombos e também os estudantes ciganos. A distribuição das merendas, como as merendas vão chegar a essas comunidades, fica por conta da FUNAI, fica por conta da Secretaria Especial de Políticas Públicas da Igualdade Racial, em parceria com os municípios, em parceria com os estados. Mas será mais de 1.500.000.000 de merenda escolar destinada aos alunos de povos e comunidades tradicionais no Brasil. Proteção social e cestas básicas. Mais de 45 milhões de reais investidos em cestas básicas para alcançar em torno de 162.000 famílias de povos tradicionais. São mais de 323.000 cestas de alimentos que serão entregues em áreas indígenas. Só no estado do Amazonas serão entregues 60.000 cestas básicas. Já estão sendo adquiridas, já estão sendo enviadas para os estados nos próximos dias. No total, dos R$600, 1,8 milhão de famílias são beneficiárias, de povos tradicionais são beneficiárias do valor de R$600. 3,2 bilhões é o total de investimento voltado à ajuda econômica. Dessa forma, o que nós queremos mostrar?
toda a atenção aos povos tradicionais no Brasil, toda a atenção às comunidades tradicionais no Brasil. E aproveitando aqui, mandando um recado, porque eu sei que eles estão acompanhando, com seus celulares, especialmente nos acampamentos ciganos, em algumas aldeias. Vocês não estão sozinhos, vocês não ficarão para trás, podem falar direto conosco, de forma gratuita, através do Disque 100, em busca de ajuda, denunciando violação de direitos, 24 horas os ministérios à disposição dos povos tradicionais durante esse período de enfrentamento ao coronavírus. Vamos agora ouvir o nosso ministro Sérgio Moro. Boa tarde a todos. Obrigado, ministra Damares. Agradeço aí a excelente exposição sobre os trabalhos que vêm sendo feitos com as populações indígenas. Essa estratégia em relação à população indígena passa, evidentemente, pelo isolamento das comunidades. Isso foi iniciado desde logo, recomendações normativas, principalmente da FUNAI, para que visitações, a não ser em casos muito excepcionais, e normalmente vinculados à própria cuidado da saúde da população indígena, fossem permitidas, para evitar a disseminação do coronavírus dentro dessas comunidades. Paralelamente, essas ações importantes para dar suporte material, a distribuição aí de mais de 300 mil cestas básicas às comunidades, para que isso evite a necessidade de que o indígena tenha que deixar a sua comunidade. Está tendo essa atenção especial aí com a saúde dos povos indígenas em relação a tanto aspectos relacionados à vacinação como do tratamento daqueles que foram identificados como infectados. Diariamente está sendo atualizado o número de identificados, infectados ou de óbitos. Infelizmente, nós temos 3 óbitos, né, de indígenas até o momento. Um dos casos foi aqui reportado do indígena Yanomami. Todos os 3, cumpre aqui destacar que o contato foi fora, né, das aldeias. Isso é um dado que até ilustra a necessidade da permanência, nesse momento, da população indígena nesses locais. Eu trouxe aqui uns outros dados relacionados também ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, não relacionados exatamente à população indígena, que eu queria aqui ter a liberdade de também expor. Por último, só antes de terminar a questão da população indígena, nós sabemos que existe uma série de preocupação que já havia anteriormente com intromissões indevidas nas terras indígenas. Esse é um desafio grande, que não é de agora, da segurança pública, e se estão evitando os esforços possíveis para que essas questões sejam dimensionadas. O presidente da FUNAI está em contato com as forças de segurança locais para estabelecer barreiras sanitárias para determinados adenhamentos. Os próprios indígenas estão tomando providências dessa espécie, ou seja, existe uma série de ações que estão sendo tomadas. A Polícia Federal não deixou de fazer operações para coibir garimpo ilegal, exploração ilegal, permanência ilegal nas terras indígenas. Foi inaugurado ainda esse ano uma base de observação na terra Yanomami, lá em Roraima. Há uma previsão de reforço desses trabalhos. Isso tem sido contado com o apoio principalmente das Forças Armadas. Ou seja, mas são problemas complexos que têm que ser enfrentados e só conseguem ser resolvidos no tempo. Não é nada que possa ser solucionado com uma ação mágica. Mas o governo federal está atento à necessidade da proteção da população indígena. Sobre as ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu só queria fazer referência aqui a 2 aspectos que me parecem importantes. Eu já estive aqui anteriormente e tive a oportunidade de relatar diversas ações tomadas. Uma delas é especialmente importante para a comunidade da segurança pública,
que é a aquisição pelo Ministério da Justiça de equipamentos de proteção individual, destinados tanto às forças federais, como também, na medida do possível, para as forças estaduais. Então, tem uma série de previsão de aquisições em andamento, e, igualmente, seja diretamente pelo Ministério da Justiça, seja em conjunto com o Ministério da Saúde, para que nós possamos também proteger os nossos profissionais da área de segurança pública. É certo que numa crise dessa espécie, a preferência é do profissional da saúde, né, ele que está na linha de frente, mas também o profissional da segurança pública tem que trabalhar com a proteção necessária para que nós evitemos aí um abalo na segurança pública com uma disseminação do coronavírus perante ela, e isso seria extremamente ruim aí para a manutenção do cenário de segurança. Também aqui vale mencionar que o governo federal tem um plano nacional de segurança pública, tá? Que está em constante elaboração e modificação segundo a dinâmica dos fatos. Esse plano tem sido construído no âmbito do Ministério da Justiça, juntamente com as secretarias de segurança pública estaduais e do Distrito Federal, ou seja, não é um plano unilateralmente estabelecido pela União. Aí ele prevê os diversos cenários possíveis que podem reclamar a ação das forças de segurança. Então, existe aí uma ação importante sendo desenvolvida para nós estarmos preparados para toda e qualquer contingência. Um dado também relevante aqui a ser referido, o Ministério da Saúde, e aqui um agradecimento especial, externalizou a sua posição na nota técnica número 11, 2020, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, sobre a utilização dos testes rápidos, tá? Os protocolos tanto direcionados para os agentes da saúde, mas igualmente aos agentes da segurança pública. Então, esses testes rápidos que têm sido disponibilizados aos estados e aos municípios, isso é importante destacar, que, claro que eles têm a autonomia da utilização desses testes, mas é apontada uma preferência na utilização para os profissionais de saúde e para os profissionais da segurança pública. Tá? Então, fica aqui o registro do meu agradecimento ao Ministério da Saúde. A situação carcerária não tem muitas atualizações desde a última vez que eu vim aqui. Ainda é uma área, uma população que, embora vulnerável, nós temos uma preocupação com a disseminação da doença na população, todo um isolamento próprio da população carcerária que a protege em relação ao restante da população. Mas, infelizmente, tivemos, desde a última semana, 3 casos confirmados, né? Um no Pará, até um preso que saiu em saída temporária e, retornando, apresentou sintomas e depois identificou que foi infectado. Foi colocado em prisão domiciliar em seguida. Um preso no Ceará e um preso no Distrito Federal. Esse preso no Distrito Federal, infelizmente, né, pela identificação tardia da doença, é possível que tenha infectado outros 20 presos. Isso deve ser objeto de comunicação oficial pelo Distrito Federal ainda na presente data. É claro que essa situação é pior do que a situação anterior, onde nós não tínhamos registro de nenhum infectado, mas a situação se encontra ainda absolutamente sob controle, né, tomando os cuidados necessários para que, se forem identificados presos com sintomas ou positivados à infecção, que eles sejam devidamente isolados. Uma última referência aqui, acho relevante destacar, a Polícia Rodoviária Federal tem acompanhado, realizado uma série de escoltas desses insumos e desses equipamentos médicos, mas, além disso, tem feito um acompanhamento, né, de toda a situação, de todo o cenário, especialmente nas rodovias federais brasileiras. Tem havido alguns problemas pontuais em alguns estados com restrições de transporte interestadual, mas não é algo totalmente disseminado.
E o dado positivo, né, embora nós tenhamos aqui uma crise, uma epidemia que nos gera angústias a todos, mas um dado positivo, que pelo menos um efeito colateral que é positivo, que é uma queda, né, em decorrência também da diminuição do transporte rodoviário, dos acidentes e dos óbitos no âmbito das rodovias federais. Né? Acidentes, por exemplo, caíram 28% em comparação de 11 de março a 12 de abril. Acidentes graves, menos 23%, menos 30% de pessoas feridas e menos 7% dos óbitos. Isso também tem um efeito salutar, no sentido de diminuir a pressão do atendimento médico, inclusive em UTIs, dessas pessoas que sofrem, infelizmente, esses acidentes. É claro que essa queda, a causa dela não é assim tão alvissareira, porque o motivo principal é a diminuição do tráfego nas rodovias, mas pelo menos algo positivo desse cenário. Bem, são essas algumas referências específicas aqui. Só no microfone, por favor. Pergunta só no microfone. Não é o momento de pergunta. Rodovias federais. Rodovias federais. Rodovias federais. Bem, é isso. E eu agradeço aqui a exposição da ministra Damares, foi bem detalhada sobre a questão da população vulnerável e louvo aí o trabalho que o Ministério da Mulher e Direitos Humanos está fazendo nessa área para atendimento dessas populações. Obrigado. Abriremos, então, para as perguntas. Primeira pergunta, Júlia Lindner, Estadão. Boa tarde, ministros. Minha pergunta é para o ministro Sérgio Moro. Ontem o ministro Mandetta falou que os meses mais duros, né, dessa crise devem ocorrer em maio e junho. Eu queria saber se o Ministério já prevê ações considerando esse cenário de prolongamento da crise, inclusive podendo se estender para julho. E também queria saber o que o senhor acha da atuação dos estados e do que ontem o AGU falou na possibilidade até de entrar com medidas judiciais contra os estados, se o senhor acha que há abusos na atuação dos estados no combate ao novo coronavírus. Obrigada. Sobre os cenários no aspecto da saúde, evidentemente essa é uma questão que deve ser dirigida aí aos técnicos, né, ao Ministério da Saúde. Eu não saberia responder. O que existe no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública é uma preocupação com os reflexos dessa pandemia no âmbito da segurança pública. Então, esse plano ele é elaborado tendo presente uma série de cenários possíveis, não necessariamente prováveis, em relação às consequências desses eventos. Uma questão que ainda nós não temos como conclusiva é, por exemplo, se a atividade criminal durante essa pandemia, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser reduzida? Ela vai aumentar? Nós temos recebido estatísticas dos estados que são contraditórias. Em alguns estados há uma queda, e em alguns estados há um incremento. A nossa preocupação é deixar a segurança pública continuar funcionando e, por outro lado, nós nos prepararmos para eventuais novos desafios que surjam nesse contexto. Então, veja, por exemplo, hoje até houve uma prisão que já foi notificada pela imprensa, uma prisão importante realizada no exterior pela Polícia Federal, em conjunto com outras polícias internacionais, a DEA e a Polícia de Moçambique, de uma grande liderança criminosa. Então, nós continuamos trabalhando, mesmo com as dificuldades decorrentes do coronavírus, a segurança pública é uma atividade essencial. Em compensação, nós temos recebido de alguns estados, a informação de uma queda expressiva de crimes patrimoniais, né? Ou pelo menos uma mudança de parâmetro. Nos dados estatísticos que nós temos, diretamente, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, a informação é também
uma queda. Roubo de cargas, né? Roubo de cargas caiu 19%. Se nós formos comparar o mesmo período do ano passado, 11/3 a 12/4 desse ano. Roubo a ônibus caiu menos 49%. Isso pode ser atribuído também à diminuição do tráfego nas rodovias federais, o que gera também dificuldades logísticas e de planejamento a esses próprios criminosos. Por outro lado, isso no mundo tem sido falado, um risco de incremento de crimes de outra natureza, como crimes cibernéticos. Nessa perspectiva, para prevenir o incremento dos crimes cibernéticos, em especial relacionados ao auxílio emergencial do governo federal, nós criamos aí nós estamos direcionando a ação da Polícia Federal para uma atuação mais proativa, juntamente com a Caixa Econômica e com o Ministério da Cidadania, para prevenir que esse importante instrumento de transferência de renda seja submetido a fraudes aí por pessoas inescrupulosas nesse momento. Então, esse plano está sendo construído com base em vários cenários e nós estamos num mundo novo, porque nem nós, nem o mundo inteiro ainda tem presente exatamente quais vão ser as consequências da pandemia em relação à segurança pública e à atividade criminal. A nossa preocupação principal é manter a segurança pública ativa, os policiais aptos para realizar o seu trabalho e a continuidade do trabalho deles ainda com limitações. E no que nós temos conseguido apoiar as ações na área da saúde. Isso tem sido feito não só no governo federal, mas também por vários governos estaduais que têm envolvido a polícia em atividades, por exemplo, de higienização ou de alguma escolta de transporte de medicamentos e insumos médicos, enfim. Há uma reinvenção nesse cenário momentânea da atividade da segurança pública. Olha, acho que não cabe a mim fazer esse tipo de avaliação, né? Nós temos conversado com os estados para elaborar planos de segurança, pensando especialmente aí a questão da atividade criminal tradicional, né? Tanto também no âmbito aí do ambiente penitenciário. Próxima pergunta, Natália Portinari, Jornal O Globo. Ministro, minha pergunta para o ministro Sérgio Moro, eu gostaria de saber, diante da confirmação desses casos de coronavírus no presídio aqui no Distrito Federal, qual vai ser a medida de contingência, não só nos presídios federais, mas se o senhor está em contato também com os estados para agora tentar pensar em um plano de contingência nos presídios e se vai ser destinado também recursos para testes dos presidiários, não apenas dos agentes. Só me pediram aqui, tá, para repetir os dados da polícia. Já respondo a sua questão. Tá? Acidentes, tá, menos 28%. Isso nós estamos falando de comparação entre 11 de março a 12 de abril desse ano, com o mesmo período do ano anterior. Tá? Que é o período aqui selecionado pela Polícia Rodoviária Federal. Menos 28% de acidentes, menos 23% de acidentes graves, menos 30% de pessoas feridas, menos 7% de óbitos, menos 19% de roubo de cargas e menos 49% de roubo a ônibus. Em relação à questão dos presídios, veja, o que eu tenho sempre dito, não há motivo para nós temos pânico ou receio de tomar as medidas que forem necessárias quando elas se tornarem necessárias. Então, a estratégia que tem sido adotada pelos sistemas carcerários no mundo inteiro e no Brasil em particular é o isolamento da população carcerária para evitar a sua contaminação. Então, isso passa por uma estratégia de evitar que o preso possa receber o vírus de pessoas que vão aos presídios
e igualmente que o preso possa sair do presídio e eventualmente retornar portando o coronavírus. Então, por isso é que foram suspensas as visitas, inicialmente no sistema penitenciário federal, depois nos sistemas penitenciários estaduais. Atualmente, todos os estados suspenderam essas visitas. Isso gera alguma preocupação de que, eventualmente, possa ter alguma, como se diz, possa ter alguma rebelião ou motim, mas até o momento nós temos visto uma compreensão da população carcerária em relação a essas medidas. O CNJ editou uma recomendação 62, recomendando que os magistrados avaliem a possibilidade de soltura de parte da população prisional mais vulnerável. Eu acho que é uma recomendação válida em vários aspectos e em nenhum momento nas minhas manifestações eu critiquei a recomendação, apenas a minha ponderação de que ela não deve ser isso, a recomendação não obriga os juízes a fazerem, não deve ser utilizada para colocar presos perigosos em liberdade, dado o risco de reincidência e de vulneração da população em geral. E se nós formos identificar em situações específicas que a contaminação da população carcerária gere medidas outras mais agressivas no bom sentido, mais radicais, elas podem eventualmente ser tomadas. Não há necessidade nenhuma, porém, de antecipar medidas que sejam desnecessárias. Então, o que tem acontecido com esses presos infectados é o seu isolamento no ambiente carcerário ou, eventualmente, a concessão de algum benefício como prisão domiciliar. Nos presídios federais, não há registro de nenhum infectado, mas foram também construídos protocolos para que essas situações sejam devidamente enfrentadas, se necessário. A questão da prisão é uma questão dramática, a própria questão da prisão de pessoas que cometem novos crimes. A polícia continua nas ruas, continua trabalhando. Alguém que comete um novo crime, o protocolo que nós temos recomendado e que alguns estados têm feito é separar espaços carcerários específicos destinados apenas a esses novos presos, para que eles ingressem no sistema, fiquem em quarentena, antes de serem redirecionados para os estabelecimentos carcerários em geral. Recursos para? O que está havendo é uma aquisição de EPIs, que se pretende destinar parte aos agentes penitenciários estaduais e do Distrito Federal, nessa postura de cooperação federativa, certo? E, por outro lado, em relação aos testes, o que nós temos são esses testes adquiridos pelo Ministério da Saúde, direcionados aos estados, e que parte deles estão com a finalidade destinados para agentes de segurança. Quando nós falamos agentes de segurança, nós também aqui incluímos os policiais penais, polícias penais, porque não ainda a população carcerária. Eu acredito que tendo maior disponibilidade desses testes, nós vamos poder realizar a testagem da população carcerária. Tudo depende da disponibilidade e do estabelecimento das prioridades. Agora veja, esse é o governo federal. Nada impede que o governo dos estados, tendo disponibilidade dos testes, possa realizar a testagem da população prisional, com objetivos específicos de facilitar a operacionalização desses espaços carcerários. Próxima pergunta. Caio Peixoto, Poder 360. Eu queria perguntar, eu tenho duas perguntas, mas uma é muito pontual. Eu queria saber duas coisas. Eu queria saber primeiro por que é que o ministro Mandetta não veio, porque estava no release que ele viria. Isso é uma coisa. Aí outra pergunta direcionada para o ministro Moro é o seguinte: se o Ministério da Justiça tem um plano de contingência para o caso da coisa sair do controle nos presídios, ou se isso vai ser feito de estado por estado, como que isso está azeitado de alguma forma? Bem, porque o ministro Mandetta não veio, eu acho que ele está em outros afazeres, está trabalhando. Ele não veio todo dia aqui
né? Então, isso vai Não, mas é poder ser porque- esclarecido depois pela porque a equipe, CEPOM divulgou pela que ele equipe viria. técnica. A equipe técnica está aí, e como neste momento a gente estaria focando muito nos povos tradicionais, o secretário nacional da Saúde Indígena, com dados e números, está aqui, é o doutor Robson, né? Inclusive com a iniciativa que está sendo tomada todos os dias. Ele mandou o secretário, está aqui à disposição dos senhores. E a equipe técnica, para apresentar o boletim, também já está aqui conosco. Não, tudo bem, mas é que a SECOM tinha divulgado que ele viria. Foi de última hora que cancelaram a presença? Como foi? A gente aí desconhece, viu? A equipe dele vai estar aqui em breve para poder falar. Entendi, mas, enfim, sobre o Ministério... Veja, o plano está sendo construído, os estados têm autonomia deles, né? Como foi perguntado a questão de preocupação, de abusos tal, dos estados. Os estados têm autonomia e, evidentemente, todas as autoridades estão submetidas à lei. Então, tem que ser avaliado aí caso a caso do que tem que ter sido feito. Né? Foi mencionada a questão da nota do advogado-geral da União. Evidentemente, é uma preocupação externada pelo governo federal quanto a eventuais excessos nas medidas que forem tomadas. Então, nós temos que enfrentar a questão da pandemia com toda a cautela jurídica e normativa possível. Próxima pergunta, por favor, Romualdo de Souza, Jornal do Comércio. Acho que eu não entendi agora pela O máscara. Ministério da Justiça não tem um plano nacional para... Bom, então nós conferimos agora a coletiva dos Ministérios da Mulher, da Família e de Direitos Humanos com Damares Alves, junto com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Eles atualizaram a situação do setor deles em relação ao coronavírus. Segundo a ministra, ela apresentou um plano de contingência onde vai ajudar a população, as populações mais vulneráveis. Falou muito sobre os povos indígenas, sobre as mortes entre os povos indígenas. Foram 3 mortes confirmadas e as dificuldades que eles têm enfrentado com o coronavírus com esses povos. O ministro da Justiça e Segurança Pública também disse que está providenciando material de segurança para a segurança federal, também a segurança estadual. Ele disse também que há uma preocupação grande com a população carcerária. Só para registrar, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não compareceu a essa coletiva de imprensa, como acontece todos os dias na semana passada e nas últimas semanas. Ele tem comparecido junto a outros ministros nessa coletiva de imprensa, porém, hoje ele não compareceu. E segundo o ministro Sérgio Moro, a equipe dele já está ali nos bastidores para fazer o boletim, como acontece todos os dias, para fazer o boletim técnico sobre a situação do novo coronavírus aqui no Brasil, porém, sem a presença do ministro Luiz Henrique Mandetta. A gente vai para um rápido intervalo, depois voltamos com mais informações do Brasil e do mundo aqui no Band News TV. Na hora de passar o álcool gel, a gente tem que colocar uma quantidade que seja suficiente para contemplar todas as superfícies da mão e a mão ainda ficar úmida no final do passo a passo. Então, a gente tem que espalhar o álcool gel na palma das mãos, no dorso, lembrando de entrelaçar os dedos para limpar